Repercussão, prestação de serviço público, uma dos objetivos dos meios de comunicação. E a gente traz hoje, no Direto com o Doutor, um renomado cirurgião de coluna, um ortopedista com 26 anos de carreira, professor da Unifesp e do Albert Einstein, que ele trabalha lá, casado com a Maite Camargo, pai do André e do Felipe, para falar para a galera sobre a questão de dores de coluna. Hoje, com essa questão da postura, que as pessoas estão com tablet, celular, computador, mudou a situação, piorou, não importa a sua idade, você vai saber tudo a partir de agora, direto com o Dr. Luciano Miller Reis Rodrigues. Luciano, bem-vindo. Obrigado, viu? Maravilha. Até porque, nos tempos de hoje, com a tecnologia, tem coisas que vieram para melhorar e coisas que vieram para dar mais trabalho para a ortopedia, né? Sim, com certeza. Principalmente os celulares, os tablets. Isso acabou gerando muito mais problemas, né? Muitas soluções, mas gera dor, a forma que você usa o celular, a forma que você fica com a cabeça para frente, tudo isso acaba afetando um pouquinho. E não depende da idade, né, doutor? Se não tiver o comportamento sendo alterado e ter cuidado, já tem problema de coluna, com adolescente já tem problema. Sim, principalmente se você usar o celular com a cabeça muito inclinada para frente, você vai acabar forçando. Isso, independente da idade, você pode ter lesões, dores musculares, dores ligamentares e começar a afetar. E, lógico, tudo com o tempo vai começando a agravar esse problema. A gloriosa Anne Lotterman fez uma pergunta antes da gente entrar aqui. Isso, eu queria saber, doutor, quem está acima do peso tem mais chances de ter dor nas costas ou não tem nada a ver? A questão, sim, tem, em termos, sim, acima do peso, acaba tendo mais dor nas costas. Mas o mais importante não é o peso, mas se você tem uma boa musculatura. Então, entre você estar um pouquinho mais acima do peso e estar com a musculatura fraca, o mais importante é você estar fazendo atividade física, fazendo exercício, ganhando musculatura, e isso que vai proteger tanto a sua coluna quanto as suas articulações. Esse é o doutor Luciano Miller Reis Rodrigues, professor da Unifesp. Ele é cirurgião de coluna, renomada, carreira de 26 anos do Hospital Albert Einstein. E as perguntas de toda a galera, de todo o Brasil. Solta a primeira aí, vamos ver. Aqui é Solange Seragini, eu sou de Cajubi, uma cidade pequenininha do interior, e minha sogra tinha bico de papagaio. E eu queria saber o que é o bico de papagaio. Olha, Solange de Cajubi, doutor. Essa é uma boa pergunta. A gente tem que entender que envelhecimento não é doença. A coluna, as imagens da coluna que tiver uma ressonância, tem muita alteração. Uma delas é o bico de papagaio. E o bico de papagaio... Dá para mostrar ali na ilustração da Exatamente. Papagaio, né? E o bico de papagaio nada mais é que o envelhecimento da nossa coluna. Não tem nada a ver com lordose. Não tem nada a ver com as curvaturas. Tá. Tem a ver com o próprio passar dos anos. A gente vai tendo rugas, vai tendo cabelo branco, e na coluna vai tendo os bicos de papagaio, vai tendo desgaste, vai tendo um pouquinho de perda de cartilagem. Isso faz parte da natureza. E não tem jeito de evitar o bico de papagaio que seja um bico de periquito. Não tem jeito de... Milagre não tem. Sempre tem como evitar. Se manter saudável, manter com um peso adequado, fazendo atividade física. Já dizia minha avó, o segredo da vida é mais ou menos, é você nem ser sedentário, nem fazer exercícios sem descanso, fazer extenuantes. Fazer o mais ou menos. Qual o nome dela? Oi? Qual o nome dela? Dona Mocinha, é falecida já. Eu sei, mas Dona Mocinha, olha aqui, são lições da vida que servem para todas as idades, todas as profissões. Bela lição. Porque quando é tudo exagerado, tem um lado bom e um lado ruim, né? Exatamente, o exagero que causa a maioria dos problemas. Esse é o doutor Luciano Miller falando com a galera aqui, ortopedista, sobre as questões da coluna, dor nas costas. Solta mais uma pergunta gravada em todo o Brasil. Fala, Faustão, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Munir, eu sou de Osasco. Eu gostaria de saber o que é uma hérnia de disco e com quantos anos ela costuma aparecer nas pessoas. Outra boa pergunta. Então, eu vou primeiro fazer uma definição para entender o que é uma hérnia. Sim. Hérnia é tudo que sai para fora do limite normal. Por isso que a gente tem hérnia de hiato, hérnia inguinal, hérnia umbilical, porque nosso corpo, a anatomia é bem descrita e tudo que saiu para fora do limite normal
é uma hérnia. Então, tem a hérnia de disco. Aqui mostrando nesse VT, que é bastante interessante, o disco é formado por duas partes. Um gel, que fica no centro, e em volta essas camadas de colágeno. Que Isso aí está retém... tudo dentro da gente. Tudo dentro da gente. Isso já vem Vem de fábrica. nascimento, já vem de fábrica. E aqui, então, o que acontece? Como forma a hérnia? Vamos pensar numa barragem, numa represa. Esse colágeno segura esse disco. Quando vai rompendo essa camada, uma hora essa barragem fica tão fraca que pode romper. E por que acontece isso? A grande pergunta no consultório, por que acontece uma hérnia de disco? Tudo na vida é devido a dois fatores. A sua predisposição genética e seu estilo de vida. Então, por exemplo, para explicar, quem na família já teve caso de hérnia ou parecido, já pode se preparar mais ainda. Exatamente. Mas você tem como evitar, lógico, que nem você se prepare. Como se preparar para evitar uma hérnia de disco? Você mantenha o seu peso, faça atividade física regularmente, evite o tabagismo, que tem trabalhos que mostram que o tabagismo está associado. E também uma ergonomia, tanto no trabalho como em casa. Uma boa ergonomia, uma boa postura. Lógico, uma semana uma postura ruim vai causar uma dor, mas você vai conseguir reverter. Mas isso ao longo de 10, 15 anos, 20 anos, isso que o aumento e a constância que vai causar as lesões. De todo o Brasil e aqui também. O Stephanie, repórter da galera aqui, que tem de pergunta do auditório. Faustão, eu tô com a Clarice. Boa noite. Oi, Clarice. Oi. Eu queria falar para o doutor se mudança do colchão pode melhorar a minha coluna. O colchão é um dos fatores importantes para você proteger sua coluna. E como escolher um colchão adequado? Um colchão que não seja muito mole, que você afunde, nem seja aqui muito duro, que ele respeite as suas curvaturas da sua coluna. E pensar que o colchão também tem uma vida útil. Não adianta usar aquele colchão a vida toda. Então, quando trocar o colchão? Em torno de 10, 15 anos, tem que trocar o colchão. E o travesseiro? Quanto tempo trocar o travesseiro? Em torno de 2 anos, trocar o travesseiro também, porque acaba cedendo, perdendo a estrutura dele. Falando em travesseiro, olha lá, tem gente que dorme torto e não percebe ou demora a hora que dói. O doutor trouxe até a ilustração aqui, o doutor Luciano. Sim, uma pergunta bem frequente em travesseiro, como escolher a altura adequada do travesseiro? Olha lá. A altura adequada, se você dorme de lado, é o tamanho entre a orelha e a parte lateral do ombro. Essa é a altura adequada. O desenho está bem explicativo, né? Olha lá. Exatamente. Se está torto ali, você acorda que nem um anzol. Aí depois sobra para o médico, coitado. Olha lá. Tá vendo? Exatamente. Manter E para baixo também não pode, né? Exatamente. Olha lá. Ô, Faustão, vamos só complementar essa pergunta, porque a Tati tem uma pergunta que complementa muito com isso, né, Tati? Sim, a posição ideal para dormir seria na lateral e se o travesseiro no meio das pernas também ajuda? Isso ajuda, a posição ideal é dormir de lado, mas a gente sabe que é difícil, se você dormir a noite toda na mesma posição, você vai acordar amassado, né? Fora que de noite, como é que esse travesseiro tem que ser amarrado nas pernas? Exatamente. Então, assim, é ideal de lado, mas você tem que ter um colchão adequado e você vai saber se vai se movimentar, né, durante o dia. Aqui o doutor Luciano Miller Reis Rodrigues, 26 anos de experiência, trazendo toda a sua capacidade para ajudar a galera nesta prestação de serviço público. Mais perguntas do Brasil inteiro, solta aí. Oi, doutor, eu sou o Alisson, trabalho de taxista aqui em São Paulo. Já trabalhei mais ou menos umas 14 horas sentado, às vezes até levanto para dar uma esticada e tal, mas acabo sentindo um pouco de dor nas pernas, um pouco de dor nas costas. Eu queria algumas dicas para saber como melhorar isso. É verdade, passa o dia inteiro, né, a tensão de dirigir e ainda a mesma posição, né, doutor? Sim, exato. É difícil, algumas profissões exigem muito do corpo, né? O Aliás, taxista é uma delas. nessa pergunta é bom colocar, dor lombar não tem nada a ver com coluna ou também tem? Como é que é? Isso é uma boa pergunta. Aí tem que entender que a dor lombar é um sintoma de diversas doenças. Então, quem tem dor lombar pode ser vários fatores. O mais comum é na coluna. Mas aquela dor lombar que a pessoa começa a perder peso, ter febre, ter mais de 65 anos, crianças com dor lombar, isso tem que ser investigado. Porque na maioria das vezes é aquela dor, um pouquinho de artrose, postura, ligamento, musculatura. Mas quando, mais ou menos como eu falei, foge um pouquinho da normalidade,
procure um médico, investigue, que às vezes pode ser uma doença mais grave. Ciática também está nesse time aí. Que tem gente que confunde tudo. Deu dor nas costas, eles acham que é coluna. Sim, a dor ciática é interessante, porque o nervo ciático, ele se forma pelos nervos que saem da coluna. Então, aqui, como mostra essa foto, Olha lá. as raízes nervosas elas saem da coluna, na parte central, e aqui no bumbum forma o nervo ciático. Por que a dor ciática? Porque com a inflamação de algum nervinho, ele irradia para todo o trajeto ciático. E o que é o ciático? O ciático é como fosse uma rodovia, por onde vão correr todos esses nervinhos, eles vão descer para a perna e vão sair nos locais certos para ter tanto a parte de movimento quanto a parte de sensibilidade. E às vezes a pessoa vai na consequência, ou seja, no ciático, e esquece que a raiz é o problema lá em cima. Exatamente. A dor, na maioria dos casos, é uma dor essa dor irradia para a perna, mais frequente é uma compressão de uma hérnia ou algum osteófito, que é algum ligamento na área do disco da coluna, na área da coluna, no centro da coluna. Stephanie, quem tem com você aí do auditório? Agora eu estou com a dona Eclélia. Dona Eclélia, manda ver. Boa noite, Faustão. Boa noite, doutor. Então, a minha filha operou de um nódulo na coluna. E agora abriram o pescoço dela para colocar um pino. Por que isso? Porque a coluna, ela tem o ligamento, o corpo, o disco, a musculatura em volta, todo esse conjunto junto, ele estabiliza a coluna, tem uma estabilidade natural. Quando, às vezes, tirou esse nódulo, você acaba mexendo muito na coluna, você deixa a coluna meio solta. Então, nesses casos, tem que estabilizar para proteger a estrutura mais importante da coluna, que é a medula. Mesmo sendo jovem? Mesmo sendo jovem. Essa é uma boa pergunta. O jovem, muitas vezes, tem uma estabilidade um pouco maior. Mas, se mexeu muito, tirou muita articulação, ligamento, musculatura, também pode estabilizar e tem que fixar para proteger essa coluna. Tá, muito obrigada. João, o que você quer saber? Doutor, eu vou falar um caso específico. Quando eu pesava 150 quilos, fiz a cirurgia. Quando eu era pesado, eu não sentia dor nas costas, como várias pessoas podem sentir com peso, excesso de peso. Depois que eu fui emagrecer, que eu comecei a ter dor nas costas e piorar a postura. A perda de peso tem a ver com o balanceamento do corpo, alguma coisa assim, postura? Sim, é uma boa colocação sua, João, porque pode ter... Para mudar milhões de operados em bariátrica, agora uma resposta do doutor Luciano. Então, a questão é a seguinte, quando você está acima do peso, assim, você tem uma boa musculatura. Quando a gente faz a cirurgia de redução, a gente perde não só gordura, a gente perde músculo, a gente enfraquece. Então, muitas pessoas acham, eu perdi peso e aumentou a dor. Por quê? Porque eu perdi músculo também. Então, o primeiro fator é você entrar numa ginástica, ganhar musculatura para proteger essa coluna novamente. Agora, se você mantém essa dor, daí sim, como você falou, João, vê a postura também, tem influência, não é só o músculo, mas tem uma boa postura. E também você avaliar também se você tem alguma alteração num disco, numa articulação, também essa avaliação, quando a dor não vai embora, tem que ser avaliada com exames mais específicos, como uma radiografia, com uma ressonância magnética, para avaliar mais profundamente. Esse é o doutor Luciano Miller Reis Rodrigues, 26 anos de carreira, renomado cirurgião de coluna do Albert Einstein. Vê se tem mais pergunta aí da galera. Sou manicure, a pergunta da Lucilene Viana. E fico muito tempo sentado olhando para baixo. Vou ter problemas na coluna no futuro. É que é uma previsão, doutor. Isso é importante. A posição de trabalho, muitas vezes, acaba exigindo do corpo. Isso pode causar dor. Tem trabalhos que exigem menos, tem trabalho que exige um pouco mais. Mas o mais importante é, você não vai poder mudar a profissão. Mas você procurar fazer atividade física. O melhor remédio para a nossa coluna é a atividade física. É manter uma atividade, pelo menos 2, 3 vezes por semana, com uma regularidade, manter o peso, ter uma alimentação saudável, dormir bem. Dormir tem a ver com dor? Tem diversos trabalhos que mostram que quem dorme bem acaba relaxando mais a musculatura e tendo menos dor. A última pergunta, estamos aqui, é da rede social, olha lá. Pedro Amaral, minha coluna é torta em forma de S. Tem como desentortar? Isso é uma pergunta para um ortopedista ou para um funileiro? Como é que é, doutor? Essa é boa.
Mas a questão, assim, da coluna torta, tem dois...